Dando sequência aí, gente, o material de vocês vai estar falando sobre o liberalismo político, que é o anti-absolutismo. Quer dizer o quê? Em cima das ideias iluministas que eu comentei com vocês no tópico anterior, alguns pensadores, alguns caras entendidos, começaram a usar suas ideias contra a administração dos reis. Em grande parte eles queriam o quê? Uma maior liberdade e uma maior divisão do poder, porque não tinha nenhuma coisa nem outra, conforme a gente viu no tópico anterior, tá? Eles queriam debater com argumentos e porquês, teorias comprovadas e estudadas, de que o governante não pode fazer o que bem entender, tá? E isso só deu certo na Europa, só vingou, porque a panfletagem foi potencializada, ela foi melhorada e aumentada. Porque a máquina tipográfica do Gutenberg, que a gente viu lá no 7º ano, o primeiro Xerox, o avô do Xerox, que surgiu aí, ela era muito mais melhorada, graças às ideias de físicos e mecânicos para fazer ela render mais. Então tinha muito mais panfletos de divulgação aí que eles pregavam na porta das casas, nos muros, na porta das igrejas, etc. e tal. Então eles divulgavam essas ideias para que o povo tivesse melhor acesso, o povo era mais alfabetizado, vamos lembrar disso. E às vezes eles assinavam a autoria desses panfletos, às vezes eram anônimos, com medo de represália dos reis. Então, dentro desse monte de gente que dispôs as suas ideias publicamente contra os monarcas, o material de vocês destaca 4, e é o que a gente vai trabalhar aqui. O primeiro deles é o John Locke, é o único inglês da parada aqui, viu gente? Todos os outros são franceses. O John Locke, ele viveu a época da queda dos Stuarts. Ele estava lá vivenciando a queda da dinastia Stuart, então ele viu a revolução da Inglaterra de perto, tá? E qual que era a ideia principal dele? Qual que era a principal teoria? Que o rei ele deveria garantir a vida, a liberdade e os bens materiais ao povo. O que isso quer dizer? A vida quer dizer o bem-estar do cidadão em si. Então ele deve ser bem tratado, ele deve ter um emprego, ele deve poder ter o direito de ir e vir e tudo mais. A liberdade, o próprio nome já diz. Poder fazer o que bem entender sem ficar preso, amarrado a nada de ideia do rei. Tá? E os bens materiais significa o quê? Eu ter uma posse de alguma coisa, eu ter um pedaço de alguma coisa em meu nome, tá? Então, essa vai ser a ideia do Locke. Além disso, ele vai defender muito a ideia de tolerância. Tolerância quer dizer o quê? Aceitação e respeito. Assim como na religião, moçada, o conhecimento que eles divulgavam, eles tinham ciência de que não tinha nenhum em definitivo, todo conhecimento ia se atualizar, e não tinha nenhum 100% somente verdadeiro, eles tinham suas falhas. Então é essa a ideia de tolerância, de pregar a aceitação e o respeito que o Locke deu à ideia, tá? Depois do Locke tivemos aí o Montesquieu. O Montesquieu ele defendeu a divisão do poder. Muitos dos países que existem hoje, moçada, adotam esse tipo de divisão. Tá? Antes era o rei que era responsável pela religião, pelas leis, pela aplicação da justiça, pelas ideias, pela elaboração de projetos e, lógico, pela decisão. O Montesquieu vai propor na divisão da seguinte forma: o executivo é a figura máxima, é o governante máximo. O legislativo é quem está em volta dele, tipo o parlamento que nós vimos no capítulo anterior. E o judiciário é aquele que é responsável exclusivamente pela justiça, aquele que pune ou absolve qualquer um dentro da esfera política. Tá? Então são 3 corpos ao invés de 1, como era feito anteriormente. Beleza? E como que vai se reger essa divisão do poder? Um se sobrepondo ao outro? Não, na base do equilíbrio e um fiscalizando o outro, buscando justamente esse equilíbrio. Ninguém manda mais do que ninguém. É as 3 partes andando em harmonia, certo? O terceiro que temos aqui, gente, é o Jean-Jacques Rousseau, também francês. Ele vai interpretar e adaptar muitas ideias do Locke, viu, gente? Ele veio bem depois do Locke. E uma das adaptações que ele vai fazer é o seguinte: deve ter um contrato em que o governante e o governado devem buscar o bem comum. O que isso quer dizer? Não é tudo 100% a favor do governante, mas também não pode ser 100% a favor do povo. O que vale é uma ideia de consenso, uma proposta, uma organização que seja bom para as duas partes, não 100% para uma nem para a outra. Beleza? E aí, na sequência,
Aí já é além do Locke, ele vai propor o voto universal. O voto universal quer dizer o quê? Todos com peso 1 têm o direito de votar, não importa o sexo, não importa a classe social e tudo mais. Se bem que o Rousseau era um homem de elite, viu, gente? Vamos ter um cuidado com isso. E caso o cara não seja um bom governante, era direito do povo retirá-lo do poder. Tirania, gente, é a mesma coisa que um absolutismo. Eu decido do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero sem consultar ninguém. Beleza? E por fim temos o Voltaire. O Voltaire nada mais é do que aquele que defende a liberdade de expressão. Cada um fala o que bem entender, cada um se manifesta da forma que achar melhor, tá? E essa manifestação tem que ser sem violência, sem na base da agressão. Mas o Voltaire, diferente dos outros, turminha, ele não queria derrubar o rei. O rei podia ficar lá, desde que ele obedecesse às ideias vindas de baixo, né? Seja o povo, seja o legislativo, seja o judiciário. Esse tipo de monarquia controlada é chamado de despotismo esclarecido, que é quando o rei fica no poder, fazendo uma reforma ou outra, uma proposta ou outra, justamente pensando que ele fique fixo lá, né? Para ele não perder a mamata, não perder a boquinha de continuar no trono maior. Então, esse despotismo esclarecido aconteceu, por exemplo, numa Espanha, em partes de uma Rússia, em Portugal, em que o rei vai cedendo aos poucos. Ele não cede tudo. Ele vai cedendo de pouquinho em pouquinho, meio que negociando, justamente para ele se manter no poder. Tá? Então, era essa a segunda parte que eu queria ver com vocês. Aí, na sequência, a gente vai ver a parte econômica, tá? E aí encerramos essa parte aqui da nossa matéria. Então, é isso por enquanto.